Então, sou o professor Pedro Alexandre e nessa aula de hoje, no tema de hoje, nós vamos falar sobre o século XIX, mas especificamente o que do século XIX. Nós vamos falar então das doutrinas e movimentos sociais. Alguns nomes até esquisitos, como, por exemplo, você tem liberalismo, é fácil identificar, não é? Nacionalismo, fácil identificar. Mas ludismo, você já ouviu falar nisso? Cartismo. Socialismos, fácil identificar, não é? O tópico e o socialismo científico e a doutrina social da igreja. Então, essas doutrinas, esses movimentos sociais, eles acontecem no século XIX e eles vão dar, assim, o molho da história no século XIX e no século XX por causa da sua influência. São muito influentes esses movimentos. Então, vamos começar aqui com o liberalismo. Tá? A própria palavra já expressa o que é o liberalismo, essa doutrina que surge no século XIX. Então, o liberalismo defende o quê? Defende a liberdade política e econômica. Ok? As origens, onde é que estão as origens do liberalismo? Estão lá no século XVII com o iluminista John Locke. Ganha uma força muito grande no século XVIII através de Adam Smith, que é chamado de o pai do liberalismo moderno. E também o David Ricardo, que é um economista defensor do liberalismo. John Locke, como eu disse para vocês, é um filósofo iluminista. O Adam Smith é um famoso inglês que, através da Riqueza das Nações, o que é isso? A Riqueza das Nações. É um livro que ele escreveu que se tornou a Bíblia do capitalismo. Se tornou aí a Bíblia do liberalismo. E temos também aí o David Ricardo, que aparece como um economista defensor do liberalismo. E, em regras gerais, o liberalismo defende toda e qualquer liberdade política e econômica. Então, em termos políticos, se nós olharmos o liberalismo, ele vai, então, pelos caminhos da democracia, na medida em que, na economia também, né? Na medida em que o liberalismo prega uma economia livre, uma economia de mercado, uma política democrática, onde todos os cidadãos possam participar. Na verdade, isso está inserido dentro do contexto do iluminismo, ok? Princípios básicos do liberalismo. Defesa da propriedade privada, sempre, não é? Toda e qualquer liberdade econômica e a mínima participação do Estado nos assuntos econômicos, e é óbvio, né? Em todos os sentidos, Estado de Direito para todas as pessoas, ok? Então, você veja que não tem algo difícil aqui. É extremamente fácil conhecer de cara os princípios básicos do liberalismo. Ora, a propriedade privada defende a propriedade privada. O homem não é como no socialismo, né, onde as propriedades são coletivas. O socialismo prega uma sociedade coletiva, uma propriedade coletiva. No liberalismo, não. A defesa absoluta daquilo que é seu, da propriedade privada, total liberdade econômica, sem muitos comentários, é exatamente isso, por si só se explica, né? Total liberdade econômica, economia de mercado. O governo não deve interferir na economia. O governo não deve ser o detentor das ordens da economia. O mercado deve se ajustar, não é? Grande liberdade econômica. O Estado participa o mínimo possível dos assuntos econômicos. E o Estado de Direito a todas as pessoas, o direito de ser livre, o direito de ir e vir, o direito de liberdade, o direito à vida, o direito à liberdade,
Estado de Direito, né? Típico, próprio das democracias mundiais. Agora temos o nacionalismo. Qual é o conceito básico de nacionalismo? Defende a integração de um território submetido a uma unidade política de todos os indivíduos que partilham a mesma origem étnica e cultural. Então, defende a integração de um território submetido a uma unidade política de todos os indivíduos que partilham a mesma origem étnica e cultural. Então, o nacionalismo prega isso, né? Um Estado integrado. Brasil, por exemplo, os gaúchos, os nordestinos, os paranaenses, os cariocas, os mineiros, os potiguaras, apesar de estarmos em estados diferentes, existe uma integração territorial. Todos nós, apesar de morarmos em um estado membro, e morarmos em uma federação, você mora no Rio de Janeiro, você mora no Rio Grande do Sul, você mora em Goiás, você mora em Mato Grosso do Sul, você mora em Pernambuco, mas todos esses estados estão integrados. E isso aqui é interessante, né, no nacionalismo. A integração de todos os indivíduos que partilham a mesma origem étnica e cultural. Então, existe aqui no Brasil, estou dando um exemplo do Brasil, a cultura brasileira, né? E a formação da nossa etnia, basicamente, o branco, o negro e o índio. Então, a integração dessas culturas, dessas etnias. Então, o nacionalismo também é uma coisa muito fácil. Agora, claro, você já deve ter ouvido falar, já deve ter estudado os nacionalismos exagerados, os nacionalismos que acabam se tornando, em termos políticos até, de um extremismo fantástico. Foi o caso na história de alguns nacionalismos, como, por exemplo, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Então, existem esses nacionalismos exagerados, absolutamente exagerados, que colocam o Estado acima de tudo e de todas as pessoas. É impressionante isso existe na história, né? É algo até fanático, extremamente fanático. Então, na história existem esses casos também de nacionalismos exagerados, de nacionalismos totalitários, de nacionalismos fanáticos. No nacionalismo fascista, por exemplo, na Itália, um dos conceitos era nada acima do Estado, nada igual ao Estado, tudo abaixo do Estado. Aí é um nacionalismo fanático, não é? Um nacionalismo extremista, ortodoxo. 3 explicações básicas para o aparecimento do nacionalismo no século XIX. Então, primeira explicação básica, vamos lá. Século XIX e XX. Enfraquecimento da religião motivada pelo raciocínio iluminista. Então, claro, o homem tem uma vocação natural de aproximar-se de seus iguais. E a religião, de uma certa maneira, ela pregava uma certa desigualdade, não é? E o homem, ao raciocinar, o homem, ao estar em busca de novos rumos, de um pensamento científico, ele vai se redescobrindo como ser humano, principalmente na Europa, e aproximando-se um dos outros. Então, está aí o iluminismo, está aí o enfraquecimento da religião no século XIX e no século XX, que controlava, inclusive, tudo, tá? Até o século XVIII, até o século XIX, havia uma forte presença da religiosidade na Europa. Claro que até o século XV, durante toda a Idade Média até o século XV, essa presença era muito mais forte. Mas com a reforma religiosa do século XVI, houve o enfraquecimento aqui no Ocidente, por exemplo, da Igreja Católica. Século XVII, XVIII, XIX, com a grande revolução científica, tá?
a religião vai enfraquecendo-se e vai se tornando mais importante que a religião, o Estado, as pessoas, os seres humanos vão se aproximando uns dos outros. Então está aí um dos motivos. Outro motivo, Revolução Industrial gera desigualdade e provoca um discurso de coesão nacional. Aqui a desigualdade que se está falando aqui é uma desigualdade em termos financeiros, uma desigualdade econômica, onde aparece, por exemplo, o proletariado, não é? O proletariado explorado por uma burguesia industrial. E aí, claro, nasce esta ideia de uma coesão nacional, um discurso de coesão nacional. E o marxismo, que surge em 1848, que acusa as classes dominantes de abafar as lutas de classe inerente a toda a sociedade histórica. O marxismo que busca unir principalmente os operários, né? Onde o Estado, onde os operários se tornem o próprio país, o próprio Estado, para você compreender melhor. Então, essas ideias vão reforçar o nacionalismo aí do século XIX, ok? Ludismo e cartismo. O ludismo é a famosa quebra das máquinas, não é? Aqui é William Ludd. William Ludd, ele foi um operário, chamava-se William Ludd. Ele havia muito problema durante a Revolução Industrial, problemas sociais, problema de exploração de mão de obra feminina, problema de exploração de mão de obra infantil, pessoas trabalhando 16, 18 horas por dia. Então isso gerava miséria, isso gerava uma série de condições de desequilíbrio social para o ser humano. E o William Ludd, então, lá na Inglaterra, ele convoca os operários na madrugada a pularem as janelas das fábricas e quebrarem as máquinas com um pedaço de pau, essa quebra de máquinas. Porque o William Ludd, assim como aquele grupo de operários, eles diziam ser as máquinas responsáveis por todo o mal que os operários sofriam. Eles não tinham ideia ainda que era a burguesia industrial que provocava a exploração e não as máquinas. Mas, enfim, este movimento chama-se ludismo, ok? E existe o cartismo. Cartismo, reivindicações de melhorias trabalhistas e direitos políticos. Então, é a primeira vez na história, durante a Revolução Industrial, que apareceu essa ideia de trabalhadores participarem da política. Olha, o cartismo acabou gerando os chamados trade unions, que deram origem aos sindicatos, e acabou gerando, em muitos países do mundo, inclusive hoje, na quase sua totalidade, a ideia de os operários participarem da política, inclusive fundando partidos políticos. Por isso, em alguns países do mundo, você se depara com a fundação de partido de trabalhadores. Aqui no Brasil nós temos um caso típico, que é o PT, não é? O Partido dos Trabalhadores. Ao ponto que o cartismo no Brasil chegou a levar um operário, que foi o Luiz Inácio da Silva, à presidência da República. Veja, então isso aí é um movimento que surgiu lá no século XIX chamado cartismo e, como você vê, está influenciando até hoje no mundo, ok? Depois aparece também no século XIX o chamado socialismo utópico, o famoso socialismo utópico. Então, quais eram as ideias do socialismo utópico? Criar uma sociedade sem classes sociais, o que é uma grande utopia, não é? A ideia de que donos de fábricas, comerciantes e trabalhadores compartilhassem o mesmo espaço em harmonia, vivendo absolutamente iguais, e defendiam um capitalismo humanizado, uma sociedade sem desigualdades. Não chega a ser o comunismo. Porém, um capitalismo, eles tinham ideias de propriedade privada, enfim, algumas ideias apregoadas pelo capitalismo, mas humanizado, um capitalismo que não explorasse o outro, já que uma característica, infelizmente, do capitalismo é a ideia normal de que você pode ser explorado, não é? O capitalismo explora.
E a ideia, então, era eles defendiam um capitalismo humanizado. Obviamente que essas ideias são bastante utópicas, né? Uma sociedade sem desigualdades ainda é uma utopia. E donos de fábricas, comerciantes e trabalhadores compartilhando o mesmo espaço em harmonia também não é uma coisa muito normal, não. E criar uma sociedade sem classes, que também foi uma proposta dos marxistas, aí se torna bem utópico, né? Então, por isso, esse socialismo chamou-se socialismo utópico. Está aí algumas imagens criadas pelo socialismo utópico. Socialismo utópico, né? Então, aqui a gente escreveu aquilo que é o ideal, mas impossível de ser alcançado. Alcançada aqui uma charge, né? Utopia a 8.535 quilômetros. Em suma, eles criticam a grande propriedade, defendiam uma pequena propriedade, os donos de fábricas vivendo em harmonia com os trabalhadores sem lutas de classe. Os socialistas utópicos, eles não pregam as lutas de classe, mas a harmonia entre trabalhadores e donos de empresas, ok? Aqui alguns socialistas utópicos, Saint-Simon, uma das ideias dele, as empresas capitalistas deveriam ter responsabilidades sociais. Depois, é claro, ao longo do século XIX e século XX e XXI, essa ideia foi aproveitada por muitas empresas no mundo, não é? Que a gente vê isso, que muitas ideias, isso aqui não é uma, apesar de nascer no socialismo utópico, ela acabou se tornando uma realidade em muitas empresas do mundo, tá certo? Então é uma proposta aí do socialista utópico Saint-Simon. Charles Fourier acreditava que as cooperativas poderiam ser uma alternativa ao modelo capitalista. Então, inclusive hoje existem cooperativas, né? Cooperativas de trabalhadores. Isso até no Brasil tem. Tá? Em alguns estados brasileiros tem. Essa ideia de cooperativas nasceu com o socialismo utópico. Robert Owen dedicou-se à criação de cooperativas que negassem o individualismo e a lógica egoísta das empresas capitalistas, né? Então, o socialismo utópico também colaborou para a criação dos sindicatos. Além do cartismo, o socialismo utópico deu origem aos trade unions, ou seja, a grupos de operários que discutiam seus problemas, e isso também acabou levando à criação dos sindicatos. Então está aí uma colaboração do socialismo utópico para o mundo. Aqui a imagem de alguns socialistas utópicos, o Saint-Simon, o Robert Owen e o Charles Fourier, tá certo? Imagens de alguns homens que se dedicaram ao socialismo utópico. Bom, socialismo científico que é apelidado na história de marxismo. Marxismo, por quê? Porque o seu grande idealizador é Karl Marx. Obviamente que seu escudeiro, Friedrich Engels, né, o grande seguidor de Karl Marx, é Friedrich Engels. Então, o socialismo científico, ou marxismo, ele nasce em 1848 com o Manifesto Comunista, apregoado por Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Através do grito de guerra de Karl Marx, trabalhadores do mundo inteiro, univos. Então, fundadores, Karl Marx e Friedrich Engels, são os fundadores do socialismo científico, mais conhecido como marxismo. Trabalhadores do mundo inteiro, univos. É o grito dos trabalhadores. O marxismo fala pelos trabalhadores, basicamente, naquela época, pelos operários. Ok? Bases teóricas do marxismo. Então, nós temos o materialismo histórico e o materialismo dialético. Então, essas duas ideias surgem com Karl Marx. O que seria o materialismo histórico? Os movimentos políticos, sociais e intelectuais da história foram determinados, segundo Karl Marx, pelo modo de produção na vida material.
a esfera econômica prevalecia sobre as outras esferas sociais. Em resumo, o que o Karl Marx quis dizer com isso? Segundo Karl Marx, o que move o mundo não é a consciência social, mas a consciência econômica. Isso é materialismo histórico do Karl Marx. Então, ele criou essa premissa, ele criou essa ideia de que o movimento mundo é o econômico. Ele não acredita que o movimento mundo é o social, o político, o cultural, o religioso. Para ele, todas as relações humanas, elas estão imbuídas, tá, de motivos econômicos. Então, para ele, não é a consciência moral, não é a consciência social, não é a consciência religiosa que modifica o mundo, mas a economia. Para ele, em tudo está presente o fator econômico, ok? Ele analisa os fatos históricos através da economia. Então, isto é materialismo histórico. E o materialismo dialético, para Karl Marx. O mundo, segundo Karl Marx, não é um complexo de teorias e fenômenos acabados. Os processos históricos estão em constante transformação. Em resumo, o processo histórico é dinâmico e não estático. Isso nós concordamos, não é? O mundo está se modificando a cada milésimo de segundo. As relações humanas provocam toda uma mudança estrutural no mundo, toda uma mudança política, toda uma mudança social, toda uma mudança cultural, toda uma mudança econômica. Isso é lento, não é? Esse processo é lento, ele vai se dando através do tempo. E a gente só sente essas mudanças quando passa muito tempo. Então, isso é o chamado materialismo dialético de Karl Marx. Isso aqui é um dos fundamentos do marxismo, segundo Karl Marx, não é? É a mais-valia. O que é a mais-valia para Karl Marx? É o valor agregado à mercadoria pela força de trabalho do operário. Ela se expressa na diferença entre o valor da riqueza que o trabalhador produzia e o que ele recebia de forma de pagamento. Em resumo, a mais-valia para Karl Marx, o trabalhador é explorado pelo patrão. Como assim? Em resumo, eu vou didaticamente explicar o que é a mais-valia para você. O que está escrito ali está escrito de uma maneira bem técnica, não é? Está escrito ali valor agregado à mercadoria pela força de trabalho do operário. Ela se expressa na diferença entre o valor da riqueza que o trabalhador produzia e o que ele recebia de forma de pagamento. Em resumo, o trabalhador é explorado pelo patrão. Então, para você entender o que é a mais-valia, é assim, ó. Eu, Pedro Alexandre, trabalho. E no final do mês, eu produzi para a minha empresa, eu produzi para o meio de produção, o qual eu estou relacionado, ao qual eu pertenço, uma fábrica, uma escola, enfim. Eu produzi 30 mil reais, mas recebo de salário 2 mil reais. Mas produzi 30, recebi 2. 28 mil fica para o meio de produção. Em resumo, 28 mil fica para o patrão. Para Karl Marx, esse 28 mil é a exploração. Para Karl Marx, como que o trabalhador pode ter produzido 30 mil e só recebeu 2? Ele teria que receber, segundo Karl Marx, aquilo que ele produziu. Não é? Então, esses 28 mil seria a exploração. Seria o que Karl Marx chama de a mais-valia. Valor, né? Então, tá aqui, ó. Uma coisa é o valor da força de trabalho, isto é, o salário, e outro é quanto esse trabalho rende ao capitalista. Esse valor excedente produzido pelo operário é o que Marx chama de mais-valia. Tá aqui, tá? Aquilo que eu expliquei dos 28 mil, 30 mil, né? Produzi 30 mil, ganhei 2, 28, o patrão embolsou, na verdade, né? Isso é normal no capitalismo, ok? Mas Karl Marx não aceitava isso. Ele dizia que isso é a exploração. A partir daí, então, o que ele prega? Ele prega, então, as chamadas lutas de classe. Segundo ele, sempre existirá as lutas de classes. O mundo sempre foi assim dividido entre exploradores e explorados, segundo Karl Marx. Essa condição teria fim com a luta armada. Os operários assumiriam o controle e instalariam a ditadura do proletariado. Então, para Karl Marx,
sempre haverá os explorados, os exploradores, e isso só se daria fim com uma luta de classe, ao ponto de os operários pegarem armas, fazerem uma revolução, como aconteceu na Rússia em 1917, tomarem o poder e implantarem a ditadura do proletariado, quer dizer, um governo dos trabalhadores, Agora, as lutas de classe não é só uma luta armada, então tudo aquilo que são manifestações contra o capitalismo, é o caso das greves, é o caso das passeatas contra a exploração do capitalismo, é o caso das operações tartarugas que muitos operários fazem em fábricas, é o caso das panfletagens operárias, enfim, é o caso de todas as manifestações operárias contra o capitalismo. Isso seria a luta de classe. E a última luta de classe, ao ponto de... Perdão, deixa eu falar mais uma coisinha aqui. Fazer a luta de classe enfraquecendo o sistema capitalista. E enfraquecendo o sistema capitalista, depois pega em armas e toma o poder e implanta a ditadura do proletariado. Essa era a ideia de Karl Marx. Ok? Segundo Marx, sempre houve exploração na história. Né? Na história antiga, por exemplo, segundo Karl Marx, reis exploravam camponeses e trabalhadores. Na Idade Média, a igreja e nobres exploravam servos da gleba. Na Idade Moderna, a burguesia comercial e rural, sempre explorando escravos, né? Tivemos isso aí, infelizmente, na Idade Moderna. E na Idade Contemporânea, a burguesia industrial, explorando operários. Então, para Karl Marx, sempre na história houveram explorados e exploradores. Ok? E o que seria o comunismo? Segundo Marx e Engels, a conquista do poder pelos trabalhadores daria início, então, à ditadura do proletariado. E o que seria a ditadura do proletariado? Seria, resumidamente, tecnicamente a gente diz que é a transição entre o capitalismo e o socialismo, tá? É a transição, tá? Isso tecnicamente. Mas, na prática, a ditadura do proletariado seria um governo dos operários, o governo dos trabalhadores sem patrões, né? Não existiriam os patrões. Então, e o final desse processo, segundo Karl Marx, de transição, seria o comunismo. Então, o que seria o comunismo? Seria uma sociedade sem classes, sem propriedade privada, sem donos dos meios de produção, sem Estado. Na verdade, o Estado seria apenas o povo. Isso é o comunismo. Então, tudo pertence a todos. Tudo é de todos, não tem classe social. Todo mundo vive igual, tá? Bom, na prática, isso aconteceu em 1917 e fracassou no mundo inteiro, onde foi implantado. A história, não sou eu que estou dizendo, a história demonstra que isso começou na Rússia em 1917, depois a Rússia se transforma em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, muitos países europeus, como Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Polônia, vão implantando a ditadura do proletariado, vão implantando governos marxistas, evoluem para o comunismo, só que não deu certo em termos históricos no mundo inteiro. Hoje nós temos aí países realmente que aplicam o comunismo, Cuba e a Coreia do Norte. E esses dois países estão totalmente isolados, né, em agonia no mundo, buscando, futuramente terão que buscar uma nova forma política, porque também lá ainda continua a violenta opressão na Coreia do Norte, e em Cuba ainda não existe a liberdade, ainda não existe um deslanchar econômico em Cuba. Ainda existe muito sofrimento nesses dois países, que são os remanescentes ainda do comunismo de 1917. No mais, todos os países, inclusive a própria China, que mantém hoje uma grande economia de mercado, né? Uma enorme economia de mercado, saindo totalmente dos padrões comunistas, ok? Então, o comunismo está agonizando aí no século XXI, né? Está agonizando, tá bom?
E temos também o socialismo cristão, que é a chamada doutrina social da Igreja. Ela nasceu com uma encíclica papal desse Papa aqui, tá? Leão XIII, chamada Rerum Novarum. Rerum Novarum em latim quer dizer coisas novas. Papa Leão XIII, essa encíclica papal, ela é publicada em 1891 e condena abertamente as lutas de classe, não é? Continuação do socialismo cristão. Somente o amor fraterno, segundo o Papa Leão XIII, entre as classes poderiam trazer a justiça social. Religião como instrumento de paz entre patrões e empregados, assim pregava Leão XIII, e ele pedia, né, que os patrões tratassem seus empregados como homens e não máquinas de fazer dinheiro. E segundo a doutrina social da Igreja, o lucro deve ser repartido, deve haver lucro nas empresas, mas ele deve ser repartido. A empresa deve lucrar, o socialismo cristão ou a doutrina social da Igreja prega o lucro, mas parte desse lucro deve ser revertido para os trabalhadores também, né, em forma de assistência social, creches, digamos, bolsas de estudo para os filhos dos trabalhadores, plano de saúde, restaurantes para que os operários possam comer. Enfim, isso é uma ideia que muitas empresas usam no mundo e que nasceu com a doutrina social da Igreja, ok? E, finalmente, o anarquismo, né? Que também não deu certo no mundo inteiro, né? Onde raramente ele tentou ser aplicado e ele falhou. Defende a organização social baseada na cooperação de indivíduos livres e autônomos. Contra toda forma de poder, não teria Estado também, né? Eliminação total do Estado. E para eles, para os anarquistas, a propriedade é um roubo. Aqui o pensamento de um anarquista, de Bakunin, né? De Mikhail Bakunin, né? Se Deus existisse, só haveria para ele um único meio de servir à liberdade humana, seria o de cessar de existir, né? Esta frase exprime então o pensamento de um defensor do pensamento anarquista, ok? Então tá aí, gente, algumas ideias sobre alguns movimentos, sobre algumas doutrinas aqui do século XIX, que adentrou no século XX e que algumas dessas ideias estão presentes ainda no século XXI. Um beijo no seu coração, até uma próxima oportunidade. Tchau.